Um assunto que aparece muito em questões de concurso é sobre a licitação deserta e a licitação fracassada e se isso é ou não é uma dispensa de licitação. Nesse vídeo, nós vamos falar como a nova lei de licitações trata este assunto. Pessoal, olha só, na nova lei de licitações nós temos um dispositivo expresso para falar sobre dispensa de licitação quando ela for deserta e em alguns casos de licitação fracassada. Então nós temos algumas novidades que nós vamos analisar nesse vídeo. Vamos começar explicando um pouquinho qual que é a diferença da licitação deserta para a licitação fracassada. Eu vou começar trazendo aqui para vocês um conceito. A licitação deserta é aquele tipo de licitação em que não acudiram interessados, ou seja, ninguém comparece para participar do processo de licitação pública. Você marca um dia, chega no dia e não tem ninguém para participar da licitação. Essa é a licitação deserta. Na licitação fracassada, você tem interessados, mas todos esses interessados acabam sendo desclassificados, por exemplo, as suas propostas não atenderam às condições, ou então todos os interessados foram desabilitados. A gente pode fazer mais ou menos a seguinte comparação. Seria mais ou menos como se isso aqui fosse uma maratona, em que você marca determinado dia, mas chega nesse dia e não tem ninguém para correr. Então ela é deserta, ninguém quis nem largar, nem chegar para a linha de largada na maratona. Ela é deserta. Vamos supor que nós tivemos ali uns 20 interessados, todos eles largaram, só que no meio do caminho ninguém conseguiu completar. Então nesse caso a nossa maratona é fracassada. Então deserta, ninguém nem chega, ou melhor dizendo, ninguém nem comparece para começar a corrida. Não tem interessado. Na fracassada você tem interessado, só que ninguém completa, ninguém chega. A pergunta que se faz é o seguinte: essas duas situações são hipóteses de dispensa de licitação? E a resposta vai ser depende. Porque nos dois casos nós podemos ter dispensa, mas nos dois casos nós temos que atender a alguns requisitos. E é sobre isso que a gente vai começar a analisar agora. Lá na Lei de Licitações, no artigo 75, inciso 3, ele vai falar que a licitação é dispensável para contratação que mantenha todas as condições definidas no edital, numa licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação, letra A, não acudiram interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. A gente já começa a analisar aqui. Quando a gente fala que não acudiram interessados, significa que essa licitação pública aqui foi deserta. Quando ele fala que não foram apresentadas propostas válidas, significa que nós tivemos propostas, mas elas não são válidas. Logo, nós temos uma licitação que foi fracassada, só que ela foi fracassada em virtude da validade das propostas, porque todas as propostas não foram aceitas pela administração pública. No segundo caso, ele vai colocar assim, quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Isso aqui também é uma hipótese de licitação fracassada, mas aqui nós temos uma licitação fracassada em razão do valor, ou seja, os preços dela foram preços incompatíveis com os preços praticados em mercado. Essas situações aqui podem configurar, então, uma licitação dispensável. Vamos colocar no nosso quadro para a gente entender os requisitos para que ocorra a dispensa de licitação nesse tipo de situação. Vamos colocar aqui, dispensa de licitação. Para que haja essa dispensa de licitação, nós vamos ter que observar uma série de situações. Primeiro eu vou colocar aqui para vocês condições gerais para que essa dispensa aqui possa acontecer. Quais são essas condições gerais? A própria lei definiu para a gente. A lei falou para a gente o seguinte: para que você possa dispensar a licitação, primeiro, você tem que ter realizado essa licitação no prazo máximo de um ano. Então, a licitação tem que ter sido realizada há, no máximo, um ano. Vou pegar um exemplo para vocês. Imagina que chega alguém hoje e dispensa a licitação dizendo que a licitação foi deserta. Tá, mas quando que você fez a licitação? Ah, faz 7 anos. Calma aí, há 7 anos é uma coisa, hoje é outra totalmente diferente. Então, por isso que a data em que você fez a licitação, que foi considerada deserta, tem que ser no máximo um ano. Então, tem que observar esse limite temporal.
O prazo em que a licitação foi deserta ou fracassada tem que ter sido uma licitação realizada no máximo 1 ano. Essa é a primeira informação. Segunda informação que a lei fala para a gente, ela fala para a gente assim, ó, desde que ocorra a manutenção de todas as condições que você colocou naquela licitação. Então, você não pode promover alterações. Veja só, para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital, numa licitação realizada há menos de 1 ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Detalhe importante para a gente, aqui ela não fala mais, ela não exige que haja o risco de prejuízo. Lembra que antes, na antiga lei de licitações, ela falava em risco de prejuízo. Agora ela não fala mais em risco de prejuízo, ela só fala que a licitação tem que ser realizada a menos de 1 ano, né? Apesar de eu ter colocado aqui no máximo 1 ano, é a mesma coisa. Quando eu quero dizer assim, menos de 1 ano ou até 1 ano. O prazo máximo tem que ser 1 ano, essa é a interpretação que você tem que fazer. Beleza, atendi ao primeiro requisito, vamos evoluir um pouquinho mais. Além de atender a esse requisito inicial, nós temos que ter aqui uma licitação que seja deserta ou fracassada. Em quais condições? Primeiro vamos colocar aqui a nossa deserta. Deixa eu melhorar o nosso desenho, porque a gente vai fazendo o desenho ao vivo aqui e às vezes a gente se perde um pouquinho. Primeiro, aqui a licitação tem que ser deserta. O que é a licitação deserta? Aquela que não acudiram interessados. Ou pode ser uma licitação pública, que seja uma licitação que tenha sido fracassada. Só que agora na licitação fracassada, nós sabemos que não são todas as formas de licitação fracassada. A lei de licitações traz para a gente 2 casos. Primeiro, a situação de ausência de propostas válidas, ou seja, todas as propostas apresentadas foram desclassificadas. Nós não temos as chamadas propostas válidas para que a administração pública promova a contratação. Segunda hipótese, quando você tiver os preços superiores aos praticados em mercado ou aos fixados pelos órgãos superiores ou aqueles fixados pelos órgãos oficiais. Então você tem uma situação aqui que vai ser uma situação de dispensa de licitação, desde que você tenha realizado a licitação pública no prazo máximo de 1 ano e que haja manutenção de todas as condições e se trate de licitação deserta ou de uma licitação fracassada pela ausência de proposta válida ou por preço superior ao praticado de mercado. Mudam alguns requisitos, fica muito mais simples, não se fala mais em risco de prejuízo, entre outras situações. Com isso a gente fecha mais um tópico aqui dessa nossa série da nova lei de licitações. Eu tenho certeza que você está avançando bastante e se você está gostando, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui no seu vídeo para contar para a gente a experiência nessa série da nova lei de licitações e contratações públicas. Galera, é isso aí, um grande abraço e até a próxima.